Eu aprendi com a Graci. Eu aprendi caladinha, viu? Hoje eu vou do livro... Hoje eu aprendi com a Graci, Matheus. A Graciela Helena. A Graciela está... Hoje eu vou do livro, de todos, ele é o mais compacto. É o Ceifa de Luz. Muito bom, pode começar. Capítulo 57. Doação e nós. Muito bom. Dai e dai-se-vos-á. Jesus, Lucas 6, capítulo 6, versículo 38. Deus te deu a ciência a fim de que entendas em benefício de nossos irmãos, com tal devotamento que a ignorância jamais consiga entorpecer os caminhos da humanidade. Deus te deu discernimento para que o teu concurso verbal ajude a compreensão dos que te ouvem, de tal modo que a tua presença, seja onde for, venha a se contribuir em luz que dissipe a sombra do desequilíbrio e o nevoeiro da discórdia. Deus te deu a autoridade a fim de que exerças a justiça com misericórdia, de tal maneira que a compaixão não desapareça do mundo sob as rajadas da violência. Deus te deu a fortuna para que o teu dinheiro se faça a coluna do trabalho e da beneficência, com tal abnegação que a penura jamais aniquile os vossos companheiros ainda menos felizes nas trilhas da provação e do desespero. Deus constantemente algo te dá, entretanto, só conservarás e multiplicarás os talentos recebidos através das doações que fizeres. Isso é muito importante. Todos somos tão somente usufrutários dos bens e da vida, os quais, no fundo, pertencem unicamente ao Senhor do Universo, que nos conserva nas mãos segundo proveito e o rendimento que eles venham a imprimir. Dai e dai-vos-á, afirmou Jesus. Isso, na essência, quer dizer, Deus te dá para que dês. A gente tem que passar à frente o que a gente recebe. É isso? Muito bom. Antes de você passar à frente, diga o que você entendeu do texto. Microfone. A gente já está falando que o que mais a gente faz na espiritualidade, né, é fazer e na maçonaria também, né? A gente tem que ajudar o próximo. E eu quero dizer até o seguinte, a gente tem que sempre estar ajudando o próximo, como o Jesus mesmo falou. E aqui é só o que está se falando aqui, né? Ou eu já mudei de tempo? Não, você tá certo. Na semana passada... Doação e nós. É o mais que a gente tem feito. Isabel levantou a mão. Dona Isabel, tenha vontade. Então, Deus... A gente faz um troco de solidariedade e beneficência. Deus nos dá o amor, a bondade e a justiça para colocarmos em prática. E ainda nos dá o livre-arbítrio, para que a gente possa usar tudo isso com inteligência, segundo o seu evangelho, né? Acho que é um resuminho do texto, que a gente deve praticar sempre essas três coisas: o amor, a justiça e a bondade, que diz caridade. Maravilha, belíssima inspiração. Eu vou aproveitar, viu? Eu vou aproveitar para comentar aqui o seguinte. Eu percebo que esses livros
tipo Caminho, Verdade e Vida, Fonte de Vida, né? Ceifa de Luz. Esses livros são tudo um resumo do Evangelho, né? Cada um é baseado no Evangelho. Cada lição é um tópico do Evangelho. Exatamente. Veja bem, na semana passada, no nosso Evangelho da semana passada, eu, minha mulher e minha filha estávamos comentando aqui, e aí tinha uma passagem em analogia com essa questão. Quem mais tem, mais lhe se dará. E quem não tem, mesmo que parece ter, lhe retirará. E aí vinha a companheira nos perguntando o que é que significava aquilo. Quem não tem, mesmo que não tem, lhe tirará. O texto aí ele é explícito. Ora, quanto mais você distribui, mais recebe. E quando você não distribui nada, você vai arcar com o compromisso, com a responsabilidade de não ter feito bom uso do que tinha e perde. Muito simples. Daí o contexto. Mas vamos passar para ser o Simval Nunes, que está aí com a auréola muito, muito clara e vai falar do Evangelho. Seu Simval, Senhor, estou olha a lendo. auréola dele, é santo grande, viu? É, é um espelho mesmo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, Eu quero. item 3. Piedade filial. O mandamento, abre aspas, honrai a vosso pai e a vossa mãe, fecha aspas, é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Terminado, meu irmão. E aí, alguém quer fazer um breve comentário acerca dessa beleza de texto? Eu vou abrir o leque para que a gente possa refletir um pouquinho. Veja bem, a piedade filial, ela nos reporta a responsabilidade que nós temos para com aqueles que nos criaram. E aí não é para aqueles que nos fizeram, mas para os que criaram. Porque o verdadeiro pai não é o que produz, mas o que cria e educa, diz a espiritualidade. Ora, mas nós sabemos também de uma outra contingência, é que muitas vezes naquele grupo consanguíneo nós somos colocados ali por necessidade, porque ou somos devedores ou tem alguém ali que nos devem, ou em última instância para nos elevarmos e contribuirmos para a elevação dos outros. Um filho problema, ele é um instrumento de elevação da família, dos pais principalmente. Porque enquanto os pais sofrem resignadamente, mas dentro dos princípios da educação, sofrem as intempéries praticadas por aquele filho, e a indulgência os levam a ser caridosos com aquele filho, o filho, por sua vez, vendo a paciência, a tolerância, o amor daqueles pais para com ele, necessariamente vai trabalhando a sua própria natureza. Aí, no final, todos saem vencedores. O filho que aprendeu com os bons hábitos dos pais
e os pais que trabalharam resignadamente a paciência, a tolerância, sobretudo a indulgência, entendendo aquela criatura como ela está, e aí evolui. E é esse um dos objetivos que o pai nos coloca em determinadas famílias, da qual nós somos literalmente estranhos, mas ali está a grande escola que nós precisamos passar nessa experiência encarnatória. Então, ter piedade para com aqueles que cuidaram de nós quando nós éramos criança, desde bebezinho até adolescência, ou quando começamos a andar com as próprias pernas, o reconhecimento disso é, no mínimo, um dever moral para com a nossa consciência. Bom, quem gostaria de falar mais alguma coisa? Eu, Amadeu, eu passei por essa experiência agora bem próximo, né? Bom dia! Bom dia, bom dia. Os últimos 3 meses, né, minha mãe foi muito para o hospital, voltou, e aí eu me mudei para Brasília, né? Basicamente eu me ausentei muito por isso, porque eu me mudei mesmo, para estar ali cuidando dela, honrando a vida dela. Não vou nem falar muito para não chorar. Mas isso aí eu exemplifiquei, isso foi massa, isso assim para mim foi muito bom, porque eu vi que eu fiz isso sem peso, por amor mesmo, verdadeiro amor. Então, quando veio essa passagem, eu falei, meu Deus do céu. Então, graças a Deus, essa piedade, esse sentimento eu tive, e vou ser bem sincera, nem todos meus irmãos tiveram, mas a maioria tiveram também, né? Talvez a que minha mãe mais esperasse que tivesse, não teve. Mas terá outra oportunidade para ter, né? Como a gente sabe, a vida é sempre um vai e um volta, né? A lei do retorno que nós conhecemos. Mas, para mim, ficou a lição. Esse sentimento e essa conduta moral, se eu não tive em outras vidas, nessa eu tive. Então, isso é espetacular, sabe? Quando a gente ouve e a gente vê que a gente soube colocar na prática. É só isso que eu não quero falar muito, não, porque, como diz, o sentimento vem. Eu quero falar aqui uma coisa de gratidão. Olha, dentro de todos que estão aqui nessa sala virtual, os neófitos, os aprendizes, somos eu e Simval. E somos quem está. Um apresentou o Evangelho e o outro o Exórdio. No meio de mestres, nós somos os aprendizes. Mas isso é muito bom. Brincadeira. Brincadeira, né? Bom dia. Lula, servindo de instrumento, Lula. Isso é destruição e instrumento. Muito bem. É assim que a gente aprende, né? A câmera não está abrindo. Trabalhando que a gente aprende. Não sei por quê. Opa, chegou. Eu não estava conseguindo abrir. Bom dia a todos. Isso é um assunto bem relevante, sabe? Ontem eu tive o desprazer de assistir uma discussão entre familiares, tipo pais e filhos. Vou dizer assim para não abranger tanto, que eu estou até falando um pouquinho baixo, que é na vizinhança, e a filha estava cuidando, né, estava ajeitando, fazendo não sei o quê, porque a gente não estava lá, então eu só ouvi, né, na hora que começou os desafetos. E a mãe, simplesmente, a gente sabe do proceder também dos filhos, né? Tem um que é bem rebelde, mas o resto tudo é sabe, tratam como se fosse assim uma florzinha. E ela simplesmente olhou para a filha que convive e olhou para ela assim, do nada, né? E foi e disse, eu desejo a você. Gente, isso aí, olha, eu fiquei traumatizada. Entrei numa prece tão grande aqui que vocês não têm noção. Ela disse, eu desejo do fundo do meu coração que você... Agora achei interessante que ela usou as palavras do catolicismo, né? Que você
queime no fogo do inferno. Ixi, Nossa Senhora. Foi. Ainda bem que não existe, né? Não é isso? Aí eu digo, mesmo assim, o umbral tá aí. E a pobrezinha, sabe, só baixou a cabeça e ficou choramingando, sabe? Quem ela encontrava, ela ficou na calçada, né? Aí quem ela encontrava, ela conversava, tipo uma forma de desabafo, né? Aí eu vejo esse lado, o que eu quero dizer, além de ter visto essa encenação toda e ouvido essa encenação toda, existe também, como nós tanto sabemos, que são muitos, é muito a fila para encarnar, né? A oportunidade de vir. E muitas vezes, eu concordo que muitas vezes a gente vem por afinidade, muitas vezes a gente vem para o reconhecimento, para a gente buscar aquilo que não foi feito anteriormente. Mas existe aqueles também da oportunidade, que nada tem a ver, mas veio pela oportunidade que estava ali na fila e era ele. Entende? Tudo tem um planejamento, né? Tudo tem um planejamento. Eu depois fiquei analisando, sabe? Mas uma coisa também que eu deveria ter dado um toquezinho era que a prece seria antes do evangelho, não? É isso que eu estou preparando aqui para falar isso, Graci. Tá Mas certo? é brincadeira. Aí eu já preparei aqui uma prece para todos nós. Faça Show de isso. bola. Então, vamos lá. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, Pai, força que passa pela provação. Da luz aquele que procura a verdade e a caridade. Põe no coração do homem. Peraí. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, Pai. Dai ao culpado o arrependimento, Senhor. Ao espírito a verdade, à criança o guia, ó Pai. Piedade, Senhor, para aqueles que ainda não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita os espíritos consoladores espalharem por toda a parte a paz, a luz. Deus, o raio. Uma faísca do vosso amor pode abradar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas um espelho onde possa refletir a vossa santa divina imagem. Um bom dia para todos nós, meus irmãos. Paz e luz com Jesus. Que as bênçãos de Deus, Senhor Jesus Cristo, chegue até esse lar, chegue até essa mãe desesperadora. Que muitas vezes nós encarnados somos instrumentos para os desafetos, para os irmãos necessitados, para aqueles que desejam ver uma luz, aquela luzinha lá no fim do túnel. E muitas vezes somos usados por criaturas que ainda não despertaram para o amor de Jesus, que só Jesus perdoa, porque ainda estão na caminhada dele. Paz e luz, meus irmãos. Desculpe a interrupção. Mas foi fantástico, como dizem. Dona Ana Oliveira veio aí com um anjo de guarda de Olha, Renato. A não é por internet acaso, atrapalhou. não. Onde está? Tá certo? Não consegui ler, nem ler consegui, porque deu o... A internet atrapalhou. Não foi a internet. A internet com o mundo espiritual.
Olha, nada acontece por Mas- acaso. Na real, era para Dona Ana Mas esse realmente grupo é ler. sui generis, assim, quando um Só, falha, o outro... trabalhadores da última hora. É isso aí. É Você verdade. tem as Dona, guardião, é isso mesmo. Dona Ana Agra- demora a aparecer, mas quando vem, ela Vem traz toda a vem com a mensagem que corda toda, acumulou né? para nos fortificar. É isso aí. Agora, assim, quando Maravilha. a vizinha a sua vizinha, a mãe, aquela hora, aquela passagem que Chico Xavier disse que oração de mãe arromba as portas do céu. Tomara que as pragas também não surtam efeito. Vamos lá. Vamos lá, Vamos com Deus. Jesus. Vamos com Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, nada acontece por acaso. Acho que havia necessidade de falarmos do Evangelho antes e depois vir a prece para entrarmos no nosso estudo. Capítulo 16 dos médios especiais. E aí, nós temos nesse slide 3 tipos de médios. Médios receitistas. Têm a capacidade de servirem mais facilmente de intérpretes aos espíritos para as prescrições médicas. Importa não os confundir com os médios curadores, visto que absolutamente não fazem mais do que transmitir o pensamento do espírito, sem exercer por si mesmo influência alguma. Muito comuns. Então, vamos dar um exemplo prático. Nas segundas-feiras, aqui na Federação Espírita do Rio Grande do Norte, há um trabalho voltado para assistência espiritual e para assistência aos necessitados. E tem um médium recetista. Você chega lá, dá um nome, está lá a pessoa aguardando na recepção, você dá um nome, endereço, idade, aquela coisa toda, e vai embora para a sua reunião. Quando termina a palestra pública, aí vem os resultados das consultas que foram feitas. Como é que se dá isso? O espírito que está ao lado do médium, trabalhando diretamente com o médium, vai fazer uma visita ou ao lar ou ao trabalho, onde está o problema daquele médium, que deu o nome. E aí ele providencia ou prescreve os procedimentos que devem se dar. Tratamento dos obsessivos, tratamento de paz, assistir a reunião, fazer o evangelho no lar, às vezes até encaminhamento para a medicina alopática. E aí é um médium. Aí, veja bem, eu vou me situar num fato. A literatura espírita explica um médium receitista foi questionado porque um paciente foi lá e colocou o nome de um parente que já tinha desencarnado. E aí o médium receitista exarou lá uma receita para fazer prece no lar. Aí o cidadão lá disse: vocês são embusteiros, mentirosos, porque, na verdade, essa criatura que o nome está aí já desencarnou há tantos dias atrás. Aí a espiritualidade é verdade, desencarnou, mas estava dentro de casa. E aí a certeza, a justeza do tratamento é absoluta. Ele estava dentro de casa, por isso a casa precisava de preces. E aí não foi dito, vamos fazer prece para fulano que desencarnou, mas ele estava lá e precisava das preces. Então, isso demonstra a seriedade e a justeza do procedimento. Eu acho que a gente aborda esse, depois passa para os outros tópicos. Que tal? Vamos lá, Graci. Graci, domingo eu estava no Evangelho, teve que sair de 8h25, porque meu Evangelho no domingo é de 8h30. Aí eu tinha de sair de um para entrar no outro. Tá Foi, certo, mas já estava pertinho. Eu percebi que você tinha saído, eu digo, não, ele tem algum compromisso, mas eu senti. É porque eu faço 2 evangelhos por semana aqui em casa. Eu Certo? tô me programando para fazer assim também, porque o meu certo mesmo é na segunda-feira. É. Mas aí eu já botei no meu celular me alertando para sexta-feira também, mesmo horário. Desculpe.
Porque quanto mais nunca é demais, né? É. Mas quando o Amadeu falou exatamente sobre os médios receitistas, eu não tenho muito o que comentar sobre isso aí, tanto quanto ele já falou, até bem oportuno. Mas é uma coisa que a gente deve lembrar, é daquela senhora que chegou para Chico Xavier, ele acaba sendo médio receitistas, né? Por quê? Porque aquela mulher chegou pedindo a ele uma ajuda, porque ela estava muito doente, aquela coisa toda. Aí o doutor Bezerra estava ao lado dele, fez a receita para a mesma. Chico Xavier, com aquela simplicidade e humildade, pegou a receita e o entregou. E ela olhou para o Chico e disse: Chico, eu não tenho dinheiro para comprar. Era remédios homeopáticos. E ela foi, e aí o Chico foi e disse: mas eu também não tenho. Aí doutor Bezerra falou para o Chico: diga para ela que corte em pedacinhos, 60 pedacinhos, e tome, que era 60 cápsulas, né? E tome 2 vezes ao dia. E assim ela o fez, e depois retornou para agradecer porque ela tinha sido curada. E eu acho que Chico também era médio receitista, né? Era só isso que eu tinha para dizer, que na hora eu lembro logo dessa história, que eu acho isso fantástico. Ô, Graci, não ache não, tenha certeza. É certeza mesmo, viu? Isabel, quer falar alguma coisa, Isabel? Valdez, diga alguma coisa sobre o assunto. Renato, assim, o que eu achei interessante aí é essa comparação, né, do recentista com o curador, né? Certo. Porque, por exemplo, lá no Bezerra a gente não prescreve receita, né? É basicamente a cura. Pelo menos os que eu trabalhei, né? Nas cabines que eu trabalhei, pode ter diferente, né? Não vou dizer porque não posso dizer de todas, né? E aqui eu trabalho. Mas eu achei interessante isso, mas eu não tenho muito para abordar, porque realmente eu não conhecia muito a respeito, entendeu? Então eu prefiro não abordar tanto. Mas eu também, como a Glaci deu esse exemplo, eu também sempre achei isso espetacular, porque, na verdade, nós não precisamos de medicamento, né? Na questão perispiritual, a gente não, estou falando da matéria, né? A gente não precisa de medicamento. O medicamento somos nós mesmos, né? Nós temos o pensamento e o poder de nos autocurar. Seria mais por aí. Mas tem pessoas, isso nós, que já temos esse conhecimento, sabemos que somos muito mais do que matéria, mas tem pessoas que ainda necessitam. Então, o papel aí, penso eu, que foi só um instrumento para a pessoa, na cabeça dela, entender que ela estava sendo medicada, porque o medicamento ele estava vindo independente. É só assim algo a mais que eu queria acrescentar, mas eu deixei aí aberto para todos. Isabel, Renato. Passa para Isabel, depois volta para você, Tudo bem. Então, Isabel. acompanhando o raciocínio de Val, eu também não conhecia. E, assim, antes, vou falar um exemplo meu. Qualquer espirro, eu corria para o médico, achava que estava à beira da morte. E eu estou assim já. Hipocondria. Aí era um juízo muito. Era a síndrome do pânico para dentro. Aí, conclusão. Hoje eu estou assim desde quinta e faço chá, faço prece, e não fui a nenhum médico. E estou me melhorando, com certeza, porque hoje eu tenho a consciência que tudo é a nossa cabecinha, né? Era isso. É um depoimento meu. Mas beba água, viu? Muita água e vitamina C. É. E tem a matéria Quer também. romã em casa? Tem romã em casa, faça um chá de romã e faça gargarejo, que melhora a voz. Gengibre, que eu estou usando, né? Que já há tempos o médico passou o chá de gengibre
E água eu bebo muito, é igual um cacimbo. Mas vou melhorar, breve. Complementando o que Valderice falou aqui do tratamento espiritual, eu percebo que eles dizem o seguinte, que a pessoa faça aquela prece lá, tudo, mas o tratamento que é feito pelo médico no mundo profano, né, no mundo, que a pessoa continue tomando aqueles mesmos medicamentos que o médico passou. É um tratamento paralelo, né? E Era exatamente isso aí que eu ia falar, Lula. Porque existe o tratamento, como foi essa senhora, né? E era um tratamento talvez só espiritual e ela não entendia, ela não sabia, enfim. Mas existe aqueles que são físicos e que precisa do médico físico, sim, né? Isso, Eis certo, aí certíssimo. então a gente tem que fazer a filtragem do que é e do que não é, para também a gente não guardar a doença e acabar. Eu, por exemplo, não foi porque era para ter sido um desencarne no acidente do meu braço, né? Era para ter sido um desencarne, mas não foi, foi só um empurrão, foi só uma queda, e acabei tendo tantas lesões, né? Aí não, você só precisa ter muita fé e continuar com a sua fé desse jeito, me disseram, né? E eu sentindo dores e dores e dores no meu braço, eu até falei para a Val, né? Muitas dores, há dias que eu não consigo dormir direito devido à posição, aquela coisa toda. Aí fui no médico físico daqui. Ele disse: vamos bater uma ressonância. Gente, para mim foi o fim dos fins eu entrar naquela máquina, mas tudo bem. Eu simplesmente fechei meus olhos, parei a respiração enquanto aquele negócio não funcionou. Juro para vocês que eu não respirei. Sabe? Eu pensei longe, eu saí dali, eu me desdobrei, literalmente, eu não sei o tempo que eu fiquei lá dentro. E foi descoberto o quê? Olha só, se eu tivesse ido só pela fé. Então, foi descoberto que tinham deixado dentro o ossinho do meu braço, tinham deixado só vários fragmentos dos ferros que tinha, dentro dos ossos, que os parafusos estavam no osso, né? Então, aqueles que eles cortaram, ótimo, foi levado, e o que não foi, ficou dentro do osso, e outros fragmentos ficaram soltos pelos músculos. Aí eu fiquei pensando assim, né? Eu disse, poxa, se eu não tivesse vindo procurar, talvez até ocasionasse uma coisa pior. E 80% dos meus tendões soltos. Olha só o que foi que o médico fez. Eu só tenho 20% no lado esquerdo, o qual todos os médicos que eu já fui a 3 aqui, já fui em Teresina, e nenhum eles dizem assim para mim: time que se está ganhando não se mexe, então é melhor você ficar quieta. Eu não me habilito a abrir porque eu posso mexer no nervo e você perdeu os 20% que você tem. Então, você vai continuar desse jeito, evite esforço, evite isso, evite um bocado de coisa, e ainda por cima, ainda tomando remédio. Só que, agora vamos falar do remédio. Agora, eu fico muito em preces, né, pedindo apoio à equipe espiritual, que sempre está junto da gente, né, que me auxilie no momento de dormir, que me auxilie no meu dia a dia, para que eu não... Porque às vezes a gente perde o senso assim e vai como que vai. Aí quando eu lembro, eu tenho que botar maior força no braço direito. Aí então, se não fosse isso aí, e eu tivesse confiado só na minha fé, não na espiritualidade, porque a espiritualidade me elevou. Olha, vai lá e procura o médico físico, não é só por aqui, você tem que ir, e assim eu fui, e assim eu estou com o laudo já com doença progressiva, degenerativa, e não sei o quê. Eu digo, meu Deus do céu.
Aí eu até brinquei, né? Eu digo, eu estou em fim de reta. Aí brinquei com isso, né? Mas aí tem coisas também, como foi dito no Evangelho, tem coisas também que são de vidas pretéritas, né? Que Deus sabe o que eu fiz e o que eu estou tendo para merecer ainda continuar aqui desse jeito. Mas eu tenho que aceitar, como diz aqui, ó, ter sabedoria para compreender os desígnios de Deus e a serenidade para a gente aceitar o que nós não podemos mudar. E é isso. Amadeus, quer falar alguma coisa, Amadeus? Sim, só. Aí a gente já falou tanta coisa, dá para fazer outro programa. Valdeir lembrou da questão da medicina holística. Precisamos cuidar do corpo, e aí quem cuida do corpo, na verdade, é a medicina convencional, mas quem cuida da alma é a espiritualidade. E o fato de a Graci ter sido intuída para ir no médico, porque havia necessidade de um trabalho paralelo ou de uma conscientização do que está acontecendo com ela, perfeitamente natural. Mas só para concluir a linha de raciocínio, veja bem, Valdeir falou da questão dos médios. Nós estamos falando de médios que têm aptidões para servir de ferramenta para determinados espíritos. Nesse caso, o médium receitista é apenas um instrumento, porque o pensamento não é dele, é do espírito. O médium curador, no caso do Bezerra de Menezes, o médium ele é curador, mas o trabalho é feito pelo espírito. O médium curador transmite o seu efeito curador por ocasião da ação direta. Por exemplo, o passista. O passista está transmitindo o seu fluido curador para o paciente. E, no caso do médium curador, ele é objeto, é ferramenta para que o espírito, lá no Bezerra de Menezes, por intermédio dele, possa utilizá-lo e realizar as curas que se faça merecedor o paciente. Então, tem muita coisa para a gente conversar, que se a gente ficar aqui, não termina o programa. Podemos passar para o próximo? Dona Isabel, por favor. Isabel falou e eu vou falar também um pouquinho, Amadeus. Isabel pediu para falar e não falou. Não, é bem rápido, é só para concluir. O que eu quero dizer é que a gente precisa do equilíbrio, né? Nós sabemos lá no Bezerra que ninguém manda largar a medicina material. Mas o que eu quero dizer é que a nossa cabeça, o que eu quis dizer é que nossa cabeça aumenta muito, cria. Por exemplo, eu tenho faringite, eu não tenho amígdala, então nem tenho aquela inflamação agressiva de tomar antibiótico e tal. Eu já sei tudo, mas antes a minha fé não era raciocinada, eu só queria ouvir o médico. Como, por exemplo, a Glaci falou da ressonância. Eu não entrava na máquina. Então, a Glaci, eu aprendi agora a respiração. Então, ao respirar, eu consegui entrar até de olho aberto. E enquanto, assim, é tudo a gente evoluindo o nosso eu interior a isso, que é bacana. A gente tem muito alívio na matéria quando a gente consegue essa evolução passo a passo. Obrigada. Olha, é o seguinte, deixa eu falar um pouquinho, Amadeus. O médio receitista é realmente o médio. Nós encontramos, por exemplo, aqui em Natal, em 1983, quem fazia esse trabalho, um dos médicos que fazia esse trabalho na federação era a Mércia Caminha, das Carvalho, presidente da Casa de Caridade do Bezerra de Menezes. Sensacional. Ela é uma médica, mas usava, os espíritos sempre usam homeopatia, não pode ser usado a alopatia. Então, o que acontece? Esse fato é muito interessante, que homeopatia foi criado por Manuel Hermann, um alemão, no século XVIII. E realmente os espíritos usam
os receituários para informar, para dar receita mais holopática, a homeopatia. Hoje eu estou. Mas, por exemplo, Bezerra de Menezes fez o trabalho dele para a conclusão de conclusão do curso dele foi homeopatia. Teve outros casos que realmente acontece que os médicos não podem passar um receituário normal, alopático, porque a medicina não permite, os médicos não permitem. Então, mas isso daí acontece, tem muitos médicos que têm condições de termos passar uma receita. Por exemplo, muitas vezes nós estamos num local e passamos por uma pessoa e olhamos para ela e diz, ei, toma um chá tal, o chá, tal chá, tome, faça isso. Questões alopáticas, chá, passa, chega mesmo assim, diz mesmo assim, ei, passe a pomada vovô Pedro, né? Tem certos casos que acontece isso. Porque acontece também, eu estava aqui no Bezerra de Menezes, eu estou, né? Mas em 83, 84, eu estava no atendimento, porque no Bezerra eu fazia de tudo. Eu fazia de tudo lá dentro. Desde o atendimento lá de fora até atender o chamamento para o doutor Bezerra atender naquele tempo. Só era ele, só tinha um médium de cura através de São Cecílio. Chegou o rapaz e disse, olha, eu queria falar com uma pessoa responsável aqui pelo centro. Aí eu disse, pois não, pode dizer que eu participo aqui, eu sou tesoureiro do centro. Fiz, olha, tesoureiro do centro. E ele disse, olha, eu queria que vocês indicassem os meus remédios meus remédios para aqui, para o pessoal que está sendo atendido aqui no centro. Eu disse, não, aqui não funciona desse jeito. Você aqui, os médicos não passam esse tipo de medicamento. Passa não, disse, passa não. Então, são esses casos que podem acontecer nessas casas que tem os médicos recetistas. Por quê? Porque aí a influência direta, o pensamento do espírito é que define a questão. O médico prescrever aquela receita. E são alopáticas, né? São pessoas que são medicamentos trazidos da própria vegetação, da própria natureza. Como diz André Luiz no seu livro, né? As pessoas iam buscar na mata, né, Matheus? Iam buscar na mata os medicamentos necessários para trazer o benefício daqueles que estavam necessitados naquele momento. É por aí, não tem coisa. E, no caso do receitista, eu conheci muito bem Mestre Carvalho, Amadeus Ferreira. Maravilha, doutora Mércia, figuraça, que Deus a tenha com aquela bondade, aquele coração grande lá no mundo espiritual. Nosso fraternal cumprimento e gratidão por ter compartilhado, de certa forma, do seu apreço, criatura boníssima. Né? Então, veja bem, antes de passarmos para o próximo tópico, lembrando que Renato, já foi falado várias vezes, veja bem, os médicos, cada um tem suas companhias, assim como há médicos alopáticos, que têm uma assistência espiritual excepcional e sempre que passa remédio, o remédio tem sua serventia, como tem médico que parece que anda numa influência menos feliz, passa remédio, só falta matar o paciente. É brincadeira. Só para concluir a raciocínio, André Luiz estava no livro Sexo e Destino, André Luiz estava com seu benfeitor, seu orientador, na calçada da Avenida Copacabana, no Rio de Janeiro. Aí passou uma ambulância em alta velocidade, o motorista, um médico sentado na porta, do outro lado, com o braço na porta, como a gente podia fazer anteriormente, escorar na porta, e um espírito muito iluminado entre o motorista e o médico.
com um braço no ombro do médico. Aí André Luiz dá um pinote. Epa, olha ali o iniciado. Esse médico é um iniciado. Olha o espírito iluminado tomando conta dele. Aí o orientador disse, não, André, todo profissional que se dedica à prática do bem, cumprir sua tarefa com discernimento, sabedoria, com bons propósitos, tem assistência espiritual, e é o que está acontecendo ali. Assim também acontece no médium curador, acontece no médium recetista, e vamos ver, por exemplo, os médios religiosos. Recebe especialmente comunicações de caráter religioso, ou que tratam de questões religiosas, sem embargo de suas crenças ou hábitos. Ou seja, o médico religioso ele tem aptidão para intermediar as mensagens de caráter religioso, sem intervenção dele, independentemente da religião dele, de suas práticas religiosas, os espíritos o utilizam com esse propósito, orientar, ajudar a nível de religião. Portanto, mais uma vez fica caracterizado que o médium é apenas uma ferramenta. O espírito instrumentaliza do médium para atingir os objetivos que foram planejados lá no mundo espiritual. Ok, minha gente? Vamos lá. Valdelice, por favor, quer dar opinião sobre os médios religiosos? O médico religioso, eu não tenho muito o que falar a respeito disso, não, Renato. Vou deixar para os próximos, viu? Não tenho muito a acrescentar, assim. Eu penso o seguinte, todos nós hoje somos espíritas, e em outras encarnações, provavelmente viremos com essas ideias, ou essa ou ainda mais ampla, mas todos nós, de certa forma, tivemos aqueles conhecimentos judaicos ou católicos, muito católicos também, tanto é que ainda somos, de certa forma, ainda ligados à imagem, essas coisas, que aí não tem nada a ver com os médios religiosos, estou falando assim, a gente acaba trazendo, abstraindo muito isso também, né? E aí, por exemplo, algumas vezes que eu recebi alguns irmãos que ainda já estavam do outro lado, mas ainda achavam que eram cardeais, arcebispo, essas coisas, é impressionante como até as vestes eles não largam. É impressionante. Então, mas aí já não é bem o que está sendo tratado, né? Mas você vê como a gente não pode se apegar a nada. Isso é importante só para a gente visualizar. O que a gente está sendo, a gente só está sendo, a gente não é. Né? Quando a gente começa a ter essa consciência, a gente vai, em outras vidas, não necessariamente seremos, no meu caso, do sexo feminino, serei advogada, não necessariamente, provavelmente seja completamente inverso. Então, por quê? Porque agora eu estou, mas eu não sou, eu sou somente o espírito, né? Mas não queria tratar muito sobre o assunto específico, porque realmente não me aprofundo. Essa aí está sendo tudo novidade para mim, que eu estou achando espetacular, acho ótimo. Graci, por favor. E é porque não tinha nada a falar, viu? Imagina se tivesse, hein? É verdade. Médios religiosos. Agora eu vou fazer como o Val. Eu também fiquei assim, porque eu acho que, bem ou mal, nós, mesmo sendo espíritas, nós somos religiosos, né? Porque quando a gente fala dos seres de luzes, dos mensageiros de luzes, nós estamos falando de São Francisco, nós estamos falando do apóstolo Paulo, nós estamos falando de tantas pessoas religiosamente sãs, né? Maria de Jesus, que a gente sempre está falando, né? Pois é, Maria de Nazaré, do apóstolo João, foram tantos. E a gente sempre fala, então, religiosidade
a gente fala, sem querer a gente fala. Quando a gente vai dar o exemplo de alguém, né? Como eu adoro dar o exemplo de Madre Teresa de Calcutá, de São Francisco de Assis, eu adoro, do apóstolo Paulo eu amo. Então, assim, eu acho que religião, médios religiosos são aqueles que, mesmo sem ser católicos, mesmo sem ser protestantes, mesmo sem ser de outras, sendo espíritas, mas creem que existe um ser de luzes e que neles também se apegam, que esses seres de luzes são exatamente os religiosos do passado. Lula, quer dizer alguma coisa, Lula? É o E microfone. ele fala mais aqui o seguinte, ó, que tratam de questões religiosas sem embargo de suas crenças e hábitos. Né? É verdade. Olha, Renato, só um adendo aqui. Exatamente. Por mais que eles, mesmo ali do lado de lá, porque algumas vezes que eu fui em algumas cidades espíritas, por exemplo, teve um local que eu fui que era cheio de árabes, de muçulmanos, árabes muçulmanos. Tem as irmãs carmelitas, que às vezes vêm, os irmãos franciscanos, porque eles ainda estão ligados a esse grupo, né? Mas, independente de igreja católica, porque essa questão de religião específica, igreja católica, é uma coisa do homem, porque eles não deixam de ser espíritos, né? Não deixam de ser espíritos, são todos espíritos de luz, como a Glaci mesmo falou, são todos espíritos de luz. Só que no caso, eles puxam para eles como exemplificação, mas é a exemplificação do Cristo, né? De uma vida cristã. Só que a gente não pode esquecer que o espiritismo ele é religião também, não com aquele viés de como é que é o termo que usa? Sem aqueles viés, aqueles ritos, mas não deixamos de ser religião. Liturgia, tem tudo isso. Mas nós também somos religião e somos cristãos. Então, eles não deixam de ser exemplos nossos mesmo, não. Entendeu? Assim, porque eles são, todos esses, São Francisco, Maria Teresa de Calcutá, Maria eu nem falo, porque Maria é a mãe de Cristo, né? De Jesus Cristo. Então, eu não falo porque ela é para todas as religiões, mas esses que, no caso, são idolatrados, né? Por muitos de outras igrejas, eles não deixam de ser espíritos de luz e que são exemplos para a gente mesmo, exemplo a seguir. Francisco de Assis é exemplo de amor incondicional. Aquela oração dele, eu também sou apaixonadíssima por ele. Mas a diferença é que nós não cultuamos imagem. Nós cultuamos não vamos colocar culto, vamos falar assim, seus ensinamentos, sua exemplificação. É só isso, Renato, nem eu falo para caramba mesmo, né? não se preocupe, O que nos diferencia de religiões, por isso que a doutrina espírita não é bem considerada uma religião, porque nós não seguimos os dogmas, né? Nem temos pastores, padres, essas coisas todas. Mas o espiritismo, Lula, ele tem 3 vertentes que se somam. Religião, sem os ritos, sem as liturgias, né? Sem todas aquelas coisas, porque nós somos todos iguais. É filosofia, porque ela faz a gente refletir, né? Pensar além do usual, do trivial, e também é filosofia, né? Então, ciência, filosofia eu já falei, é ciência também, porque, na verdade, está sempre, o que a gente, é uma doutrina racional. Então, por isso que a gente gosta quando a ciência começa a mostrar que existe vida que pode existir vida em outros planetas, porque nós sabemos que existe, porque a gente vê, mas eles estão mostrando pela ciência isso. Então, isso é interessante, quando tem aqueles casos de quase morte, que também tem as experiências, mostra exatamente esse outro lado, né? Que a gente sabe que é o lado espiritual, eles vão lá e voltam. Então, tem um tripé, né? Tem esse tripé. Mas eu vou passar a palavra. Olha, o médio religioso, diga, Ana Paula, quer falar?
Bom dia para todos, né? Tudo É, bem? tudo bem. A irmã acabou de falar o que eu estava pensando em falar aqui, né? E fazer uma pergunta. O médium, assim, o encarnado, né? Ele vem com a permissão de passar em todas as religiões? Ou tem uma definitiva, ele tem que escolher uma definitiva? Olha, Ana, vamos passar para a Ana Amadeus. Paula. Ana Paula, responda, Amadeus. Esse Renato, tá vendo, Simbal? Ele é um meio-campista, primeiro grau. Veja bem, Ana Paula, bom dia. Bom dia, Zani, bom dia, dona Ana. Olha, já foi explicado. Veja bem, o médium, ele é o intermediário do mundo espiritual. A questão religiosa dele é uma opção que ele faz aqui, de conformidade com sua convivência, com o meio que ele vive. Ele faz as escolhas religiosas que julgar necessárias. É uma opção dele. O médium não tem obrigação de passar por essa ou aquela religião. Ele pode até nem ter religião. Ele pode apenas ser espírita, seguir os ensinamentos de Jesus e atender plenamente. O que nós estamos tratando aqui, na verdade, não é do médium em si. Nós estamos falando das suas aptidões em intermediar a ação do plano espiritual. Lá em cima, médio receitista. Quem dá a receita não é o médio, ele apenas é um instrumento maleável para que os médios, aqueles médios curadores, eles possam usar aqueles métodos curadores, os espíritos possam usar os médios e, por seu intermédio, trazer receitas. Os médios religiosos não tem que ser religioso o médio. Está dizendo aqui, sem embargo de sua crença e seus hábitos. Ele é apenas um instrumento maleável para que espíritos, como falou nossa irmã Valderice, os espíritos encontram neles mais facilidade para falar de coisas religiosas do que em outros médios. A mesma coisa nós vamos ver na sequência. Médios filósofos e moralistas. As comunicações que recebem têm geralmente por objeto as questões moral e de alta filosofia, muito comum quanto à moral. Não é que um médium necessariamente tem que ser um exemplo de moralidade, mas é que ele tem recursos mediúnicos para facilitar a transmissão da vontade do espírito por seus intermédios, sem que com isso ele tenha que ser aquilo que o tópico aqui nos chama a atenção. Receitista, religioso ou filósofo moralista. Ele é apenas um instrumento, sem que as suas opiniões interfiram na vontade ou na mensagem do espírito. O espírito é quem comanda as ações, e o médium é simplesmente uma ferramenta utilizada para a realização da tarefa. Ok, gente? Ok, Espero ter olha, respondido. Amadeus, o médio religioso, Jesus não deixou nenhuma religião aqui, tá certo? A religião, a religião católica foi Constantino no século IV, em 303, se não falha a memória. Trouxe a doutrina 383. 303, 13 ou 3. Vamos depois olhar, né? Tá certo? A questão no século IV. Então, ele transformou, ele puxou para o serviço público a religião católica. A religião católica. Então, ele formou a religião católica romana. Então, Jesus realmente veio. A primeira religião, ou essa religião católica romana, foi nesse período. Segundo ponto, Valdez já falou que a doutrina dos espíritos ela é moral, filosófica e científica. Moral porque prega o ensinamento de Jesus. E tudo que
quando temos as condições de sentir o ensinamento de Jesus, é uma ligação direta com o nosso Pai Celestial, que todas as religiões buscam de Deus, nosso Pai, um caminho para nós, um caminho para todos nós. E o outro ponto da religião e dos filósofos é o seguinte: religioso. Por exemplo, nós poderemos ser um médium religioso, qualquer um de nós. Por exemplo, se você... Por que nós dizemos isso? Nós dizemos porque quem nós fomos em vidas pretéritas? Será que nós não participamos de uma da própria religião naquele tempo, em vidas pretéritas? Nós podemos ter participado de alguma religião. E nós voltamos aqui, sendo espíritos nesse tempo, nessa condição, e realmente trazemos dentro de nós o conhecimento de nossos arquivos espirituais, o conhecimento do Evangelho de Jesus. Então, nós podemos transmitir, através da psicofonia ou da psicografia, as questões evangélicas, e daí nós somos médios religiosos. Para nós termos uma ideia, a prece de carta que eu comecei e não terminei, mas Ana, que é a nossa protetora, né? Ana de Oliveira, a prece de carta, ela foi trazida na noite de 25 de 12 de 1873. O Espírito Carta, certo? Transmitido através da psicografia de W. Kenner, tá certo? Em 1873. Então, quer dizer, foi uma psicografia. Então, essa médium tinha o conhecimento do Evangelho de Jesus e vidas pretéritas, não poder ter isso. A nossa outra questão que a Ana colocou aqui, Ana, nós hoje somos espíritos. Hoje nós somos espíritas. Você sabia que na próxima reencarnação a gente pode nascer na religião católica? Na religião protestante? Em qualquer outra seita? Podemos. Só ter a condição de vir com uma missão, de juntar as religiões. Porque, no final das contas, só é um Deus, só é um Pai. E cada religião tem a sua maneira de ser, seus dogmas, como falou Lula, o seu planejamento. Por exemplo, os padres têm conhecimento do ensinamento de Jesus, sabe que existe a reencarnação, sabe tudo isso. Mas eles têm o conhecimento que a Igreja Católica diz: olha, você não pode falar em reencarnação. Então, tem que seguir os dogmas da Igreja. Mas todos eles sabem. Então, são casos. Quantos pastores... nós estávamos na reunião lá no Bezerra, naqueles anos 80 e pouco, a gente sabia que tinha muitos pastores lá no Bezerra de Menezes. Um chegava e dizia para o outro, disse, amanhã vamos lá, quer dizer, na terça-feira, dizia, na quarta-feira vamos lá, aonde? Para o Bezerra de Menezes. Tinha conhecimento. Então, são esses casos que nós encontramos, como o Chico, o Divaldo, são médios religiosos, nós somos médios religiosos. Se a gente ficar aqui, colocarmos a mão e pedir uma mensagem, se nós pudermos dar uma mensagem de carinho, de amor a uma pessoa necessitada, nós somos médios religiosos. A Graciela levantou a mão. Eu achei interessante, foi porque quando você falou de quando, talvez na próxima encarnação, a gente venha como católico, nós já viemos nessa. Eu, por exemplo, já vim nessa, eu nasci catolicíssima, eu era quase beata de uma igreja católica. Passei ao protestante, olha, eu fui evangélica, Também. batizada. Eu fui quase coroinha. Olha aí, era a gente já buscando, era a gente tentando se encaixar no que realmente a gente veio para fazer, era a nossa missão. Aí, então, quando eu visitei pela primeira vez, eu tinha minhas coisas já aqui, eu já falei para vocês, eu não conhecia o espiritismo aqui, não tinha aqui, enfim, e eu não tinha conhecimento de nada de espíritos, de espiritismo, de nada de coisa, e eu abraçava espíritos, eu conversava, dialogava,
eu tinha as minhas premonições, eu tinha tanta coisa, eu tenho tanta coisa, mas só que na época eu não conhecia, eu não sabia o que era isso, eu não tinha a menor dimensão, mas também não tinha medo. Engraçado era isso, eu não tinha medo, né? Aí, e daí quando eu conheci, que eu adentrei o Centro Espírita Bezerra de Menezes, há 30 anos atrás, eu simplesmente foi aonde ali sabe, você entrar e se sentir, você se vê dentro realmente do que você estava procurando. Eu acho que é mais ou menos isso, 30 anos, eu não sei. Aí, então, quando de repente aí volta para o nosso irmão, Renato, o nosso irmão Ivan Ribeiro, que era padre, né? Tinha toda a bagagem de um padre, aquela coisa toda, todas as liturgias, tudo, 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 e de repente é um espírita indo e voltando. Então tem muita coisa a ver, tem muita, sabe, uma sintonia assim, mas o importante é o foco, o verdadeiro foco, que é Deus, que são as coisas divinas, que são os santos, que são isso, que são aquilo, mas que é religioso. Tá certo. Agora vamos passar para a Franciele, que ela entrou e nós não temos bom dia para ela. Franciele, Bom dia, Franciele. Bom dia, Fran. Bem, a ausência, mas é que aconteceu assim, alguns imprevistos e eu não podia participar. Mas Tá eu me lembro certo. do estudo, estava ouvindo aí o debate de vocês, as colocações de cada um. Agora, eu fico admirada com uma coisa que eu também não consigo entender e eu gostaria que os universitários me ajudassem a entender. Como é que a gente não pode entender o Espiritismo como uma religião? Se essa conexão com Deus ela é tão sublime, né? A gente tem que estar tão assim desprendido assim das questões da Terra e mais uma conversa com Deus, como a gente conversa aqui. E tem as diversas instituições religiosas que dá, de certa maneira, um certo equilíbrio pela prece, pela oração. Eu sei que o Espiritismo é uma filosofia e uma ciência, mas como não associar o Espiritismo também a um sentido religioso? Eu digo isso porque eu já vi várias pessoas dizer assim, não pode associar o espiritismo a uma religião. Certo, não pode, porque o que Jesus pregou foi amor. Só que, de qualquer forma, a gente não tem que parar um pouco, não tem que fazer essa conexão com a natureza. E quanto os filmes ou a questão dos irmãos que se vão e tinha sua prática religiosa, um padre, um cardeal, o apego é bem complicadinho nesse sentido, até entender a situação que se encontra. Aí eu queria que os universitários me ajudassem a entender esse campo aí, por favor. Muito bem. Olha, quando nós encontramos na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec fala sobre esse assunto, e é definido como uma ciência, um estudo. A ciência estuda o ser humano, de onde nós viemos, para onde nós e as comunicações com o mundo espiritual, de onde nós viemos, para onde vamos. De onde viemos, porque nós estamos aqui, para onde nós vamos. Ele tem 3 aspectos, que o Valdeir já falou, científico, filosófico, científico e religioso. Então, quer dizer, naquele tempo, para se formasse uma nova religião, ia haver também muitas pessoas ir contra a própria religião. Mais uma religião, foi criada mais uma religião. Para dar algo diferenciado,
Kardec, a própria espiritualidade diz que é uma ciência que estuda o ser humano. Então, é uma ciência, quando fala em ciência, fala em estudo. Quando fala em estudo, fala em pesquisa. Quando fala em pesquisa, é descobrir novos métodos, novas maneiras de pensar, novas maneiras de agir. Então, é considerado uma ciência. A filosofia, porque, já que nós falamos dos filósofos de antigamente, quando ele disse, aquele que diz que sabe e não sabe, não é? Tem um ditado de filósofo de Sócrates, se eu pesquisei e não sei, né? É um ditado popular que ele diz. Então, é a continuidade da questão, e não a doutrina do Espírito não é uma religião do futuro, é a religião para o futuro, vai englobar todas as religiões e se tornar só uma, porque o ensinamento tem um aspecto nessa condição. E a própria espiritualidade ela é muito aquela maneira de transmitir, porque não era para ser colocada a própria como uma religião, mas sim como uma ciência para ter esse estudo profundo das nossas vidas aqui e no mundo espiritual. É mais ou menos por aí, velho. Mas não se preocupe, a questão é que nós estamos estudando, o que importa é que nós estamos estudando e temos o conhecimento de nós que estamos aqui, porque nós temos as nossas provações, nossas expiações, e para onde nós vamos. E por que nós vamos? Porque nós temos de, através da lei da reencarnação, nós procuramos chegarmos a Deus, nosso Pai, porque só uma reencarnação nós não conseguimos superar todos os nossos defeitos, nossos vícios. Então, é por aí, nós achamos. Mas, a palavra da faculdade passa para nós também, a nossa amiga Amadeus. Minha menina levantou agora e as crias dela fizeram uma zoada danada de fechar o microfone. Veja bem, nós estamos aí há 15 minutos além das 9 horas. Eu acho que seria oportuno a gente dar uma parada, ou seja, concluirmos nosso estudo de hoje. E aí eu só concluiria dizendo o seguinte: veja bem, quando Kardec perguntou a São Luís se o espiritismo seria a religião do futuro, São Luís peremptoriamente disse que não, seria o futuro da religião. Mas por que isso? Aí nós vamos entender algumas coisas e aí é preciso a gente refletir para compreender. Veja bem, a época do nascimento da doutrina espírita prevalecia as imposições da igreja. A ciência, que é uma base de sustentação dos nossos conceitos e as provas da realidade, das verdades descobertas pela ciência, foi necessário que essa ciência se desmembrasse da religião para cumprir o seu papel. Mas foi necessário também que a doutrina espírita adotasse como princípio religioso a vivência de Jesus, a ciência para revelar as verdades sobre as coisas da natureza, dentre outras, e a ciência para revelar as verdades que nós vamos encontrar nesse livro que estamos estudando, o Livro dos Médiuns. Nós vamos encontrar a constatação das verdades que a espiritualidade nos traz. E aí, a meu ver, a justeza da resposta de São Luís: no futuro haverá um só rebanho, um só pastor. Aí as pessoas, cada uma nos seus conceitos religiosos, terão a compreensão da existência de Deus e da missão de Jesus, cada uma praticando a seu modo o bem que vai depender de cada um de nós. Então, eu acho que o caminho é esse. E aí eu gostaria particularmente de agradecer aos irmãos pelas bênçãos recebidas nesta manhã e passar para as considerações finais. Só, Amadeus, Valdeir, se você quer fazer alguma pergunta? Não, eu só, não sei se Fran ouviu, né, naquele momento que eu comentei, na verdade, somos religião, sim, sem dogmas, né, sem liturgia, sem ritos, mas somos religião.
Então, somos o tripé, religião, filosofia e ciência. É por isso que o Espiritismo para a gente, que nós que somos racionais, ele é tão... Ele nos responde tantas coisas, né? Porque ele acaba sendo esse tripé, não é uma religião irracional, emotiva, é uma religião que, na verdade, a gente, por meio da ciência e da filosofia do pensamento, a gente consegue nos conectar a Deus, independente de ter alguém, ser intermediador diretamente. É só isso, para falar, sabe, Renato? Porque eu não sei se na minha fala ela compreendeu que não era religião, pelo contrário, é religião sim, só sem aquelas hierarquias todas que existem nas outras religiões. Somos todos iguais, independente do momento que estamos, né, de evolução, que estamos enquanto ser espiritual que somos também. Pronto, que Jesus nos abençoe, Amadeus. Quem vai fazer a prece? Deixa eu só colocar uma coisa. Eu fico grata, dona Val. Foi uma colocação que foi feita outro dia. Aí você estava falando na questão religiosa, aí eu lembrei. Mas eu entendi, e eu acho bom catucar os universitários, sabe? Por isso que eu vou até aparecer. Você sabe que eu te amo, Fran. Pode catucar à vontade. E não tem universitário aqui, não. Somos todos estudantes. Graças a Deus. Isso aqui faz esse estudo ser fantástico. Um cheiro para todo mundo. Muito grata. Muito bem. Ô, senhor Renato e meus irmãos e irmãs, eu convocaria a dona Isabel, dizem que os últimos serão os primeiros, mas ela chegou quase primeiro para ela interpretar nossos agradecimentos a Jesus, nosso modelo e guia, por tudo que recebemos nesta manhã. Dona Isabel, pode fazer a prece de encerramento? Com o nosso coração cheio de gratidão, amor, que possamos caminhar junto ao Evangelho de Jesus com bondade, com justiça, com dignidade, colocando em prática tudo o que aprendemos e que possamos ter um feliz dia, um feliz domingo e a espiritualidade maior sempre nos proteja, nos ampare e nos guie. E dizemos, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Palavra para você. Que assim seja. Bom dia, Brasil! Bom dia, meu Mas, irmão. Isabel, você vai